Irmãos, nós vamos agora meditar na palavra de Deus, dando continuidade. Nós vamos retomar agora os nossos estudos, nossas breves meditações nos Salmos de Romagem. E hoje nós vamos meditar no Salmo 129. Nosso último estudo foi com o nosso irmão Vitor e foi no Salmo 128. Hoje nós vamos estudar o Salmo 129. Os irmãos devem se lembrar que os últimos estudos, Salmo 127, Salmo 128, falaram muito sobre bênçãos, sobre as bênçãos de Deus, principalmente na família, né? E hoje, irmãos, nós vamos voltar ao assunto das dificuldades. Nós falamos aqui que os Salmos de Romagem falam das dificuldades do povo de Deus. O povo de Deus enfrentava em sua caminhada, na história, nas suas peregrinações, e como isso reflete também as dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada cristã. Então esse salmo, ele vem também com esse tema das dificuldades. Salmo 129, todos encontraram? Amém. Vamos ler juntos, irmãos, seus 8 versos. Leamos. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nós queremos te pedir a tua bênção para entender esse texto, ó Deus. Entender, ó Deus, e também obedecê-lo, colocar em prática o que ele nos ensina. Senhor, gere em nós, ó Deus, motivação para cumprir a tua vontade, à luz desse texto aqui, ó Deus. Que o Senhor Pai possa nos confortar, renovar a nossa esperança, nos ajudar, ó Deus, a crer na providência do Senhor, no teu cuidado para com o teu povo. Essa é a nossa oração em Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós falamos aqui, agora há pouco, sobre o texto de Lamentações 3, versículo 21. Que às vezes nós olhamos para aquele texto e parece que ele nos proíbe de lembrar de coisas ruins. Quero trazer à memória somente aquilo que nos dá esperança, que pode me dar esperança. E eu disse, irmãos, que não é bem assim, não é exatamente dessa forma. Se nós pensarmos, por exemplo, nesse texto aqui, o que o salmista faz é relembrar as coisas ruins, os abusos, as perseguições, as tragédias, as dores que o povo de Deus enfrentou. Esse texto, irmão, nós não sabemos exatamente qual é o contexto, quando e por que o salmista escreveu isso aqui, e nem quem é o salmista. Veja, não diz se é Davi, não diz se é como os outros aí que disseram que era Salomão. O texto não fala, simplesmente diz que é um cântico de romagem. Mas o seu conteúdo indica, irmãos, que foi um período de opressão, foi um período de dificuldade. Quando nós lemos esse texto, logo no primeiro versículo, nós percebemos que esse texto foi escrito num momento de tribulação, de aflição. Talvez seja algum período daqueles em que povos estrangeiros invadiam a nação de Israel e oprimiam o povo. Nós não sabemos. Talvez seja algum desses momentos. E a divisão do texto, irmãos, é bastante clara. A gente pode dividir ele em duas partes. Os 4 primeiros versículos, aliás, os 3 primeiros versículos e depois os outros 5, a partir do versículo 4. Na primeira parte, irmão, o salmista começa falando especificamente dos sofrimentos. Ele começa a descrever aqui, irmãos, todo o sofrimento que o povo de Deus enfrentou ao longo da história. E são muitos. E foram cruéis, foram variados. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E aí depois, irmãos, ele vai dizer que foi Deus quem os livrou, foi Deus quem os socorreu nesses momentos de tribulação, de perseguição. Isso está claro no versículo 4. E por último ele faz uma oração imprecatória. Ele ora contra os seus
seus inimigos, os inimigos do povo de Deus e os inimigos de Deus. Ele ora para que Deus destrua os seus inimigos. Irmãos, como eu disse, nós não sabemos exatamente qual é o contexto aqui. Mas se nós olharmos para a história, e são passagens que eu sei que os irmãos se lembram, nós podemos ver que o povo de Deus enfrentou muitas dificuldades. Nós já falamos aqui hoje sobre a escravidão no Egito, né, que durou cerca de 400 anos. É muito tempo. Foram gerações sofrendo pelas mãos de Faraó no Egito. Isso, irmãos, foi bem no comecinho do povo de Deus. O povo de Deus, Deus chamou o seu povo e logo no comecinho ali eles já começaram a enfrentar dificuldade, opressão. Depois, irmãos, eles foram perseguidos ao entrarem na terra prometida. Quando eles receberam a terra que Deus havia prometido para eles, eles mesmo assim não descansaram, tiveram muitas dificuldades, muitos desafios, muitos inimigos também pela frente. Depois, irmãos, nós poderíamos citar aqui as invasões, né? A Babilônia, como é o caso aqui que nós já falamos de Jeremias, né? O povo de Deus foi oprimido pelos babilônios que invadiram, levaram algumas pessoas, a maioria das pessoas, pelo menos os mais jovens, os mais capacitados, mais doutos, deixando apenas os mais velhos, os doentes, os deficientes, os menos produtivos, para explorar essas pessoas, para escravizá-las. Isso durou um período de 70 anos. Como eu disse, nós não sabemos qual dessas tribulações, qual dessas perseguições ou de outras que nós não citamos aqui, que o salmista está se referindo. Talvez até, irmãos, ele esteja se referindo a todas elas. Ele está falando aqui de muitas dificuldades. Olha o que diz os dois primeiros versos. O primeiro verso, aliás. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Talvez ele esteja falando, irmãos, de todas as tribulações que o povo de Deus enfrentou. E aí, irmãos, nosso objetivo é meditar nesse texto e contemplar a dor que o povo de Deus enfrentou, como ela é retratada aqui, como o salmista trata aqui os momentos de tribulação que o povo havia passado na sua trajetória como povo de Deus. E também, o que é principal aqui nesse texto, aprender, irmãos, sobre esperança, sobre confiança na providência de Deus, no livramento, na sua fidelidade, no seu cuidado para com o seu povo. E aí, irmãos, eu disse que esse texto, ele se refere ao povo de Deus, à nação de Israel. Mas talvez você esteja se perguntando assim, mas aqui o salmista parece que está falando de algo pessoal. E na verdade não, irmãos. Quando o salmista fala, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, ele não está falando de uma experiência pessoal. Ele não está falando dele mesmo. Ele está falando, irmãos, aqui como um representante de toda a nação de Israel. É o que fica claro no final do versículo 1. E ele conclama os israelitas a ecoarem isso que ele está falando. Ele diz, e é como se ele dissesse assim, para os israelitas repetirem o que ele está dizendo. Ele diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Então veja, irmãos, ele está falando aqui como um representante de todo o povo de Deus. Ele fala isso de forma poética, de forma bastante figurativa, cheio de ilustrações, de símbolos, para nos mostrar, irmãos, de forma bastante intensa, de forma bastante impactante, o grau dessas dificuldades que o povo de Deus enfrentava. Nós vamos ver, por exemplo, no versículo 3, ele mostrando, irmãos, a crueldade que eram esses sofrimentos. O quão intensos, o quão cruéis eram esses sofrimentos que o povo de Deus enfrentou. Não era um momento fácil. O salmista, então, lamenta aqui por esse passado doloroso, mas também ele olha para frente, como eu disse. Ele não olha só para o passado, ele olha também para frente. E ele entrega os seus inimigos na mão de Deus, crendo que Deus trará justiça, Deus trará a manifestação da sua glória através da derrota dos inimigos. Irmãos, esse texto então ele fala sobre as cicatrizes do povo de Deus e também a esperança do povo de Deus. É como se eles olhassem para suas próprias cicatrizes, para todo aquele histórico de perseguição, né? Nós constantemente, irmãos, lemos passagens que falam das dificuldades que o povo de Deus enfrentou. Nós já lemos várias, por exemplo, nos Salmos de Romário e em outros salmos também. Então o povo de Deus enfrentou muitas dificuldades, mas eles olham para essas dificuldades e elas fazem com que eles olhem para frente e percebam também, vislumbrem também a providência de Deus. Moisés, lá no Salmo 90, ele diz a Deus que Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração.
E a ideia de refúgio ali, irmãos, é de casa, de morada. Deus tem abrigado o seu povo desde tempos remotos. Deus tem cuidado, Deus tem protegido o seu povo. Então nós vamos olhar aqui, irmãos, primeiro essa parte que ele fala das cicatrizes, das dores, das dificuldades, essa recordação das perseguições que o povo de Deus sofreu. Vamos ler novamente, eu vou ler, e os irmãos acompanhem os 3 primeiros versículos. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Então, desses 3 primeiros versos, irmãos, o salmista ele fala dos sofrimentos da nação de Israel, e ele fala como se ele fosse Israel, né? Nós já dissemos isso aqui. Ele fala como se ele fosse o porta-voz, o representante de toda a nação. E perceba, irmãos, que ele é enfático aqui nos 2 primeiros versículos. Ele podia ter dito apenas o que ele disse no versículo 1, mas perceba, irmãos, que ele repete a mesma frase. Ele diz, muitas angústias, eu sofri muitas angústias desde a minha mocidade, e como se não tivesse dito, ele diz de novo. Ele diz de novo, na minha mocidade, me angustiaram. Isso não é, irmãos, uma redundância. Não é que o autor aqui está sendo redundante, repetitivo. Não é algo sem sentido. Nós já falamos aqui várias vezes, em vários estudos, que quando nós lemos na Bíblia essas repetições, essas palavras e frases repetidas, provavelmente o autor está querendo chamar a nossa atenção para algo aqui. O autor está querendo enfatizar algo aqui. É isso que acontece aqui, irmãos. Ele quer mostrar, irmãos, que os sofrimentos que o povo de Deus enfrentou, eles foram intensos. E não só intensos, eles foram constantes. Foram muitos. Essa era a forma do judeu destacar uma verdade, destacar uma coisa. Era repetindo, né? Nós vimos isso em várias passagens da Bíblia, nós podemos ver. Então, irmãos, ele nos mostra que elas aconteceram muitas vezes e de forma muito intensa. E aí nós vamos para o verso 3. E se o verso 1 e 2 falam da quantidade e da constância, o verso 3 fala, irmãos, da brutalidade que eram essas perseguições. Ele vai mostrar, irmãos, no verso 3, que os perseguidores do povo de Deus agiam contra eles com muita crueldade. Eles agiam com muita crueldade. Ele diz, irmãos, aí no versículo 3, sobre o meu dorso, sobre as minhas costas, lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, longas frestas, longos vãos, longos cortes nas minhas costas. Irmãos, ele está usando aqui uma figura bastante conhecida do povo daquela época, que é a figura do agricultor, a figura do lavrador. Né? Os irmãos sabem melhor do que eu como que uma terra é arada. Não é? O sujeito coloca ali um jugo nos animais, 2 bois, né? E aí ele usa um instrumento, ele segura com 2 cordas, e ali na ponta tem um instrumento que corta a terra, e ele açoita o animal anda e a terra é rasgada, não é? Fofada, para depois ser colocada ali a semente. Olha o que o salmista está dizendo, que eles fizeram isso nas suas costas, eles araram as suas costas. Ele diz, e aí ele está falando como um representante do povo de Deus. Ele diz que o sofrimento que o povo de Deus enfrentou, irmãos, foi tão cruel que é como se eles tivessem as suas costas rasgadas, como a terra é rasgada quando está sendo preparada para o plantio. É isso que ele está fazendo, irmãos. Uma comparação para demonstrar aqui com ênfase o sofrimento intenso que o povo de Deus havia enfrentado. Era como se alguém tivesse de fato rasgando as suas costas. É como se ele estivesse dizendo, nós carregamos as marcas em nós mesmos do sofrimento que nós passamos pela mão, pelo aguilhão, pelo arado dos ímpios. Irmãos, ele usa isso para mostrar como os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, são terríveis, são maus. Eles agem com brutalidade aqui em relação ao povo de Deus. E aí, irmãos, nós olhamos para esses 3 versículos, nós nos perguntamos, o que isso tem a ver conosco hoje? Né? O texto levanta aqui um problema muito sério. Mas e nós com isso? Esse é um problema para nós também? E a resposta é sim. Irmãos, em nossos dias nós também facilmente percebemos como o povo de Deus continua sendo abusado, continua sendo perseguido, oprimido. Isso aqui não cessou.
Não aconteceu só com o povo do Antigo Testamento, aconteceu com o povo do Novo Testamento, aconteceu também com o povo na história da igreja, o povo de Deus. Né? Nós vamos ver, irmãos, que o povo de Deus foi perseguido desde o comecinho, a igreja primitiva. São inúmeras, irmãos, os nomes, a lista de nomes daqueles que morreram por causa do Evangelho. É pessoas que morreram por causa da sua fé, morreram por causa do reino de Deus. Nós mesmos, aqui na nossa igreja, fazemos parte de uma história que conta o relato de alguém que morreu por causa do Evangelho. Então essa história não parou lá atrás, ela ainda faz parte da nossa realidade. Isso aconteceu no começo, isso aconteceu na Idade Média, os cristãos foram fortemente perseguidos pela Igreja Católica, né? Mesmo depois da Reforma, e a Reforma teve o seu impacto, e nós somos influenciados por ela até os dias de hoje. Isso intensificou ainda mais as perseguições, né? Isso aconteceu com os puritanos, aconteceu com tantos homens de Deus na história da igreja. E ainda acontece hoje, irmãos. Muitos países de regimes comunistas, islâmicos, perseguem ainda, matam, perseguem, açoitam, torturam os cristãos. Nós falamos aqui domingo passado, na escola bíblica, em que em muitos lugares as pessoas são proibidas de pregar o evangelho, né? Existem países que, se você for pregar o evangelho, por exemplo, para um muçulmano, você pode até morrer. Então, veja, não é só proibido, você não é apenas punido, você pode até morrer por pregar o evangelho, ou por ter uma Bíblia, ou por se reunir como nós estamos nos reunindo aqui. Então, veja, irmãos, as perseguições que o povo de Deus enfrentou no passado, na época do Antigo Testamento, nós também enfrentamos hoje. Não acabou, não cessou essas perseguições. E aí, irmãos, o texto não termina só com essa declaração aqui das dores, da aflição, das cicatrizes do povo de Deus. Ele também vai falar sobre esperança. O texto muda o tom aqui no versículo 4, e a partir do 5 ele muda mais ainda. Versículo 4 diz: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ele diz: nós sofremos tudo isso, mas Deus, o justo Deus, cortou. É como se ele estivesse dizendo assim, sabe as cordas que ligam o arado ao animal ali? Deus cortou essas cordas. Eles não têm mais esse poder sobre nós. O jugo que estava sobre nós, Deus tirou e colocou sobre eles. Essa parte da justiça é mais enfática a partir do versículo 5. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E aí nessa oração, irmãos, no versículo 8, ele exorta também os seus irmãos. Ele diz: e também os que passam não dizem a quem? Aos inimigos do povo de Deus: a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Ele exorta o povo de Deus aqui a não clamarem pela bênção de Deus sobre esse povo, mas pela ira, pela mão de Deus, pelo seu jugo, pela sua justiça. Ele chama o povo aqui a clamar para que Deus destrua também os seus inimigos. Então, irmãos, apesar de todas as angústias que o povo de Deus enfrentou e que estão descritas aqui nos versículos 1 a 3, o salmista também representa o povo, mais uma vez, só que agora declarando a esperança na justiça divina, a esperança na providência de Deus. O salmista, ele já tinha dito no versículo 2, como eu disse, que Deus tinha dado o livramento, que Deus tinha frustrado a tentativa dos inimigos de oprimir o povo de Deus. Mas agora ele é mais específico, irmãos. Agora ele é mais específico e ele vai dizer o porquê que o povo de Deus não foi destruído pelas mãos dos seus inimigos. Veja, no versículo 2, ele diz que Deus os impediu. Eles não prevaleceram contra mim, ele vai dizer aí no final do versículo 2. Mas no versículo 4 ele vai dizer o porquê. Ele diz: porque Deus é justo. Veja, irmãos, ele vai dizer que eles não foram destruídos por causa da justiça de Deus. Não foi por causa do seu poder, o poder dos seus exércitos, não foram por causa das suas armas, não foi por causa da esperteza deles, foi por causa da justiça de Deus. Eles atribuem esse livramento a Deus, como aquilo que nós lemos em Lamentações, onde Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Foram as misericórdias de Deus que poupou o seu povo naquela ocasião. E aí, irmãos, esse texto ele fica difícil a partir do versículo 5, porque o salmista vai fazer uma oração imprecatória. Quem é que já ouviu falar? É certo vídeo que eu sei que já ouviu falar.
Quem é que já ouviu falar essa palavra? A oração imprecatória, uma imprecação. Nunca ouviu falar? Oração imprecatória, irmãos, nós vamos encontrar várias delas nos Salmos. É uma oração em que o orador ali, por assim dizer, ele clama a Deus para que Deus destrua, para que Deus abata os seus inimigos. É isso que o salmista pede aqui. Ele pede para que Deus destrua os seus adversários. E talvez, irmãos, a gente fique chocado com um texto desse. Mas a gente pensa assim, mas é certo isso? Pedir para que Deus destrua alguém? Para que Deus seja contra alguém? Isso não é contrário ao que Jesus ensina, né, de dar a outra face? Isso não é contrário ao que Jesus ensina sobre amar os inimigos e orar por eles e não contra eles? Jesus não disse amar os nossos inimigos e nos ensina a orar por eles também? Jesus não disse isso aos seus inimigos: Pai, perdoa o que eles fazem, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem? Então veja, às vezes a gente olha para os dois textos e pensa que um contradiz o outro. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá certo, irmãos? Nós vamos falar sobre isso no final. Mas, irmãos, já adianto aqui que não é errado, tá certo? Eu quero trazer aqui uma explicação de um autor chamado Derek Kidner. Olha o que ele diz, irmãos. Ele diz o seguinte sobre esses versículos: se Sião é Jerusalém, o lugar do templo, o lugar onde vivia o povo de Deus. Se Sião fosse nada mais do que uma cidade capital, uma cidade comum como qualquer outra, essa imprecação, essa oração contra seus inimigos seria mera petulância e ameaça vã. Então seria querer vingar a si mesmo, seria mera impetulância, seria uma ameaça que é contrária à vontade de Deus. Aí ele vai dizer o seguinte: no Saltério, porém, no livro dos Salmos, porém, Sião é a cidade do nosso Deus. Salmo 48:1. O monte que Deus escolheu para a sua habitação. Salmo 68:16. A destinada a ser a cidade mãe do mundo. Salmo 87. Os convertidos gentios, os que não eram judeus, que foram convertidos, olhavam para Sião e diziam: todas as minhas fontes são de ti. Salmo 87:7. Não é mais do que apropriado, colocando o assunto nesses termos, que aqueles que a rejeitam merecem murchar. É o que diz os versículos 6 e 7. Os inimigos não apenas estão escolhendo o caminho do ódio, que destrói a alma, como também se colocam em luta contra o próprio Deus, que é suicídio. Então veja, irmãos, ele está dizendo aqui, se Sião fosse uma cidade qualquer, e eles fizessem esse tipo de oração, isso só revelaria ódio, pecado, uma ira pecaminosa. Mas nós estamos aqui falando de Sião, a cidade santa, a cidade, a sede capital, a capital religiosa e política do povo de Deus, a nação que Deus havia escolhido para representar ele perante as outras nações. Então, irmãos, perseguir o povo de Deus, perseguir os israelitas naquela ocasião, era o mesmo que perseguir a Deus. Não interpretem isso aqui errado, principalmente pelos últimos eventos que a gente teve hoje em dia, né? Não estou dizendo que quem persegue os judeus hoje está perseguindo a Deus. Estou falando que nesse contexto, o povo que Deus havia escolhido naquela ocasião ali era o povo de Israel. Portanto, naquele contexto, perseguir o povo de Deus, maltratar o povo de Deus, era ir contra o próprio Deus. Hoje a gente entende que o povo de Deus é o quê? É quem? Quem é o Israel de Deus hoje? A igreja. Nós vimos isso no Novo Testamento. Quando Jesus derruba Paulo do cavalo, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo vai dizer assim: mas quem é o Senhor para que eu lhe persiga? Aí ele vai dizer que ele está perseguindo a Cristo quando ele persegue o povo de Cristo, a igreja de Cristo. Então vejamos, nós entendemos que perseguir o povo de Deus, maltratar e abusar do povo de Deus, oprimir o povo de Deus, é ir contra o próprio Deus. E é por isso que o salmista ora. Ele ora para que Deus os destrua, porque ele se torna inimigo não apenas do povo, mas do próprio Deus. A gente pode pegar outro exemplo aqui, irmãos. Por exemplo, Davi e Golias, né? O filisteu Golias estava lá maldizendo todo mundo e xingando, dizendo: não tem homem aí não para vir lutar contra mim? Eu sou algum cachorro para esse menino vir contra mim com pau e pedra? E aí Davi olha para Golias e diz assim: quem é esse filisteu para me afrontar? Ele não diz isso. Ele diz: quem é esse filisteu que afronta o meu Deus? Quem é esse filisteu para falar essas coisas contra o Deus de Israel? Então veja, ele entende, irmãos,
Ele toma as dores aqui de Deus. Ele entende que perseguir o povo de Deus era perseguir o próprio Deus. Então essa explicação do Derek Kidney, ela é bastante esclarecedora para nós. E aí, irmãos, a analogia da agricultura, ela não se perde aqui no texto. Olha o versículo 6 e 7. Olha o que ele vai dizer, que ele vai pedir para Deus em relação aos seus adversários. Ele pede para Deus o seguinte: que os seus inimigos sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não se enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Ele diz que os nossos inimigos, que os inimigos do povo de Deus, que os inimigos de Deus sejam como as plantas que crescem no telhado de uma casa. Por que ele diz isso, irmão? Porque uma planta que cresce numa parede ou no telhado de uma casa, ela não vinga. Não é verdade? Uma planta que ela cresce fora do solo, ela não tem futuro, ela não haverá ceifa nesse tipo de planta. Não haverá colheita. Ele diz: eu quero que eles sejam assim. Eles sejam transitórios. Eles podem até se mostrar. Eles podem até ter um certo destaque. Mas pela mão de Deus, pela justiça de Deus, eles secarão. Eles não colherão os frutos, não colherão frutos positivos, frutos benignos dessas coisas que eles estão plantando. Eles voltarão de mãos vazias. Eles não serão capazes de atar feixes. Eles não serão capazes de colher coisas boas disso. E aí, irmãos, ele vai dizer no versículo 8, em seguida ele diz que não pode haver bênção e maldição ao mesmo tempo. Ninguém deve invocar a bênção de Deus sobre esse povo. É o que o salmista diz aqui. É como se ele estivesse dizendo aos seus irmãos: não olhem para essas nações que perseguem o povo de Deus, não roguem a bênção de Deus sobre elas. Não roguem. Perceba, olhe o verso 8 e veja se você consegue identificar isso. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Não digam isso, o salmista diz. Não falem essas coisas. E aí, irmãos, quero aplicar para as nossas vidas de novo e terminar o nosso estudo de hoje. Assim como Israel, irmãos, naqueles dias, a igreja também se manteve firme diante das dificuldades. E qual é a resposta para isso? A mesma do versículo 4. Por que, irmãos, que aqueles que araram as nossas costas também, nós como igreja, não prevaleceram contra nós? Porque Deus é justo e Ele cortou as cordas dos ímpios. Sempre foi assim, desde o começo, e agora não é diferente. Por que a igreja não é destruída, irmãos? Se tem um livro que já foi tentado ser destruído, foi esse aqui. Por que ninguém consegue? Se tem um povo que já foi perseguido, eu me arrisco a dizer aqui, irmãos, que o cristianismo é a religião mais perseguida da história. Não sei se essa informação está correta, eu acredito que sim. Mas por que ninguém consegue destruir esse povo? Por quê? Porque Deus é justo. Exatamente, é o que diz o verso 4. Deus é justo e corta as cordas dos ímpios. Nós temos uma frase, irmãos, de Tertuliano, que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Pode olhar para a história. Quanto mais cristãos morriam, mais a igreja crescia. Quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. Porque quem a sustenta, irmãos, é esse justo Deus, através do seu Filho, através do seu Espírito que habita na igreja até a consumação, irmãos. A igreja cresceu e se estabeleceu nesses países que eu citei há pouco. Países que perseguem os cristãos. E continua crescendo nesses lugares. Com a ajuda do nosso Deus, apesar de todas as dificuldades. E aí, irmão, sobre a oração imprecatória, eu só quero reforçar mais algumas coisas que nós já falamos aqui. Primeiro, o foco do salmista aqui, o foco nosso aqui também, que creio não ser errado fazer uma oração imprecatória, tá certo? Quando é apropriado, porque ela tem o seu lugar na nossa prática da oração. Mas o foco, irmãos, deve ser a busca da justiça divina diante do sofrimento do povo de Deus. Nós devemos, irmãos, clamar para que Deus faça a sua justiça. Isso não é buscar vingança. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, não vos vingueis a vós mesmos. A vingança pertence ao Senhor, como está escrito. Né? Não sou eu que devo ir lá e fazer justiça com minhas próprias mãos. Mas eu devo clamar para que Deus faça justiça. Tá certo? E se isso significa orar para que Deus abata alguém, abata alguma entidade, alguma potência desse mundo, algum poderoso desse mundo, nós podemos facilmente fazer isso. A Bíblia não nos proíbe, desde que o foco seja a manifestação da justiça de Deus. O salmista, irmãos, ele ora desse modo não em busca de vingança pessoal, mas ele entrega os seus inimigos na mão de Deus. O objetivo principal dessas orações é a glória de Deus.
não a nossa glória. Sim, aí talvez vocês se perguntem, mas o que tem a ver isso? Porque, irmãos, esse negócio de oração imprecatória, mesmo que eles não conheçam esse termo, ou não usem esse termo, a gente vê isso em contextos pentecostais e neopentecostais, né? Por exemplo, muitos líderes por aí dizem amaldiçoar as pessoas. Por exemplo, quando alguém quer sair da igreja, né? Pastor, eu quero sair dessa denominação, vou ir para outra. O sujeito vai lá e amaldiçoa. Eu já ouvi histórias assim, de gente que veio para a nossa igreja, não foi aqui em São Bento, a nossa denominação, a igreja presbiteriana, e diz assim, desculpa o pastor da nossa igreja na época, né? Eu saí da igreja tal, e o pastor de lá disse que eu estou amaldiçoado, que ele orou para Deus me amaldiçoar. Então veja, irmãos, às vezes essas pessoas fazem esse tipo de coisa para buscar glória própria, para se sentir poderosos, né? Eu tenho um sujeito da minha família que ele gosta muito de fazer isso. Ele é bastante religioso, bastante supersticioso nesse sentido. Ele tem certeza, ele crê que quando alguém ofende a ele, ou alguém faz algo que ele não gostou, Deus vai adoecer aquela pessoa, Deus vai colocar aquela pessoa na cama, Deus vai... Ele tem essas ideias. Então veja, não é esse tipo de oração aqui, irmãos, como uma maldição, sei lá, assim, alguém, uma mandinga, um negócio assim. Não é esse tipo de oração. Tá certo? Ele entrega os seus inimigos para que Deus faça a vontade dele. Para a glória de quem? De Deus. Deus é glorificado quando os inimigos da igreja, quando os inimigos do seu povo são abatidos, são destruídos. Tá certo? Então, irmãos, isso surge de um desejo de ver Deus vindicado. Ver Deus, irmãos, glorificado, revelando a sua justiça e a sua verdade. E aí, para terminar, de uma vez, nosso estudo, ele oferece um paralelo também, irmãos, com a vida, a obra e os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse texto aqui, irmãos, nós temos alguns elementos aqui que nos fazem facilmente lembrar de Cristo. Assim como o salmista, que representa o povo aqui, carrega no seu corpo as marcas de opressão, de castigo, das muitas feridas por parte dos inimigos, Jesus Cristo também, irmãos, carrega as suas marcas. Jesus Cristo também, irmãos, teve o seu corpo rasgado. Jesus Cristo também foi perfurado, também cravos foram pregados nele. Então Jesus Cristo, irmãos, a história de Jesus Cristo, a história do Evangelho também encontra o seu paralelo com essa passagem. Jesus Cristo é o servo sofredor, é assim que ele é descrito lá em Isaías 53. Essa analogia do arado no versículo 3 nos faz facilmente lembrar de Jesus Cristo. No entanto, irmãos, assim como o povo de Deus foi liberto aqui e tinha esperança na redenção de Deus, assim também, irmãos, através da ressurreição, Cristo não permitiu que a morte, nem os seus inimigos, nem os inimigos de Deus, prevalecessem contra ele. Jesus Cristo, a morte não conseguiu conter Jesus Cristo, porque ele não tinha pecado, então ele ressuscitou. Isso mostra, irmãos, a vitória não só de Cristo, mas a nossa vitória, a vitória da igreja que ele conquistou por nós. Isso também, irmãos, nos faz olhar para frente. Lembra que eu disse que o povo olhou para trás e depois olhou para frente? Ele olhou para trás para lembrar das dificuldades, depois olhou para frente clamando a Deus para que Deus faça justiça. Pensando no Evangelho, pensando em Cristo, nós como igreja também podemos fazer isso. Nós olhamos para a história, nós olhamos para os relatos da Bíblia, para a fé que os antigos tiveram na providência de Deus, e nós também podemos olhar para frente. Haverá um tempo, irmãos, em que todos os inimigos da igreja serão destruídos. Isso está escrito lá em Apocalipse. Leia o livro de Apocalipse e você vai ver. Apocalipse não é um livro assustador, não é um livro para te deixar com medo. Às vezes a gente tem essa sensação. Na verdade, Apocalipse, irmãos, é a melhor história que nós podemos ouvir. É a história de que no final tudo vai dar certo, né? Billy Graham disse isso uma vez. No final tudo vai dar certo. Eu li Apocalipse. Ele diz algo mais ou menos assim. Então, irmãos, a nossa história tem um final feliz, nós já sabemos disso, porque tudo já está previsto. Os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo serão, de forma definitiva, destruídos. Então, irmãos, toda lágrima será enxugada, todo sofrimento, irmãos, passará, todas as nossas feridas serão curadas, todas essas aflições, essas coisas que podem em algum momento ainda nos entristecer, tudo isso todas essas lágrimas serão enxugadas. Nós celebraremos para sempre a vitória que o Cordeiro de Deus conquistou por nós. Amém? Que Deus, irmãos, em Cristo, nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar?